Olá, meus queridos, tudo bem? Que a paz de Cristo seja com todos vocês nesse dia maravilhoso, dia que Deus abençoou, um dia especial. E vamos começar esse dia meditando aqui na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 3, tá bom? A partir do verso 1 até o verso 6. O subtítulo aqui fala sobre Jesus e Moisés. Então, me acompanhe por gentileza. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas de Deus que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel, como filho que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Amém? Aqui ele fala sobre Jesus e sobre Moisés, tá bom? Sobre Jesus ele fala que ele é o sumo sacerdote, é o grande sacerdote. Mas também ele fala que Moisés foi um homem fiel a Deus, foi um homem que serviu a casa do Senhor em todos os seus dias aqui na terra. Moisés foi um grande homem. E eu quero começar aqui falando primeiramente sobre Moisés, tá bom? Quem foi Moisés? Só para dar uma pincelada e uma relembrada aí na nossa mente sobre Moisés. Eu sei que você já deve ter lido muitas histórias sobre Moisés. E Moisés, de fato e de verdade, foi um grande homem. Ele continua sendo para nós um grande exemplo. E até hoje podemos tirar muitas lições preciosas sobre a vida de Moisés. Então Moisés foi um grande líder religioso, foi um homem realmente escolhido e separado por Deus. Desde a sua história, do seu nascimento, até o momento em que sua mãe, ela com o objetivo de proteger o seu filho, para que não fosse morto por Faraó. Faraó havia decretado morte a todos os hebreus, filhos dos hebreus, porque os hebreus haviam crescido bastante no Egito. Então, ele decretou a morte dos pequenos, dos bebês, para que não houvesse crescimento populacional. E aí é quando a mãe dele coloca ele num cesto e coloca no rio. E depois ele é criado, vamos ver a história, criado pela filha de Faraó e assim por diante. Até que Moisés cresce e se torna um grande líder religioso. Ele se torna um grande legislador e profeta. E ele é um dos profetas mais importantes, não só do cristianismo, mas do judaísmo e do islamismo. Olha só a importância desse homem. Não só no nosso, vamos dizer assim, no nosso meio cristão, mas também lá no judaísmo e no islamismo. Ele é um grande homem, um grande personagem. Ele foi o libertador dos hebreus. Sabemos que o povo hebreus era cativo, estava por muitos anos, 400 anos se não me falha a memória, cativo de Faraó no Egito, sendo escravo, o povo servindo como escravo. E ele é o libertador, é usado por Deus, levantado por Deus como esse grande libertador do povo hebreu. Ele guiou o povo pelo deserto por 40 anos. E que essa trajetória nós vamos ver lá na Bíblia, que se iniciou através da famosa passagem
pelo Mar Vermelho, tá bom? Então aí iniciou a grande libertação do povo de Israel. Também a gente vê lá, um pouco antes, também a gente vê sobre as 10 pragas, né? Que Deus trouxe as 10 pragas sobre o Egito, sobre Faraó, sobre a família. E Moisés foi esse homem aí que intermediou, foi usado por Deus para intermediar essa conversa com Faraó, com o objetivo de libertar o povo de Israel. E também nós vamos ver que Deus deu a Moisés, no Monte Sinai, vocês lembram? As tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. E para reforçar a grande pessoa, o grande líder, o grande homem que foi Moisés, Deuteronômio capítulo 4, verso 10 diz o seguinte: nunca mais em Israel surgiu um profeta igual a Moisés, com o qual Deus conversava face a face. Que tremendo, querido. Já pensou? Um versículo desse aqui fala tudo sobre o homem. Nunca mais surgiu em Israel um profeta igual a Moisés, com o qual Deus conversava face a face. Esse era Moisés, ok? Então, só para a gente dar uma relembrada sobre esse grande homem aí que a gente tem como espelho, como inspiração para a nossa vida espiritual. Mas eu quero falar também sobre Jesus, tá bom? Que Jesus foi o sumo, o grande sacerdote, tá bom? A gente sabe que Deus instituiu sacerdotes, que eram homens santos, claro, que eram homens falhos, também tinham erros, mas eram homens escolhidos com um propósito de serem aquele homem que vai levar o povo a adorar a Deus, vai levar o povo a glorificar a Deus, tá? O sacerdote era um homem que levava o povo a Deus, a presença de Deus. Ele intermediava. E aí a gente vai ver que Jesus foi o grande sacerdote. Eu já falei isso até no outro devocional, que Jesus foi o sumo sacerdote, certo? E hoje, por intermédio de Jesus, nós temos acesso a Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Mas eu quero frisar com você aqui o verso 6, tá bom? Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa. Nós seremos a sua casa. Nós vamos estudar aqui, se nós formos estudar, nós vamos ver lá no Antigo Testamento, tá? Que Deus se manifestava ao povo por intermédio do templo, tá bom? E nós vamos ver que o templo foi ordem do próprio Deus. Deus sempre desejou se manifestar aos seus filhos em um lugar santo, em um lugar especial, em um lugar separado exclusivamente para que ele pudesse, para que o povo melhor tivesse comunhão com ele, tá bom? A casa, o templo, era um local onde Deus manifestava a presença dele para se comunicar com o seu povo, tá bom? E nós vamos ver que o primeiro lugar que Deus pediu para ser construído, e foi Moisés, essa pessoa usada para ser o líder dessa construção, foi o tabernáculo, tá bom? O tabernáculo, nós vamos ver lá no Velho Testamento que Deus ordenou como deveria ser construído, deu todas as diretrizes de como esse tabernáculo precisava ser construído. E no tabernáculo era onde Deus manifestava a presença dele, a glória dele, ok? Era onde o povo também oferecia as suas ofertas de sacrifício pelos pecados e assim por diante. E quem fazia tudo isso era o sacerdote. O sacerdote era o canal, tá? Ele instituiu também, a gente vai ver que um dos utensílios
era a Arca da Aliança, que dizem os estudiosos era onde estavam as tábuas dos 10 mandamentos de pedra, né? E também onde estavam o maná que Deus deu ao povo durante a sua peregrinação no Egito. Então, ali era a glória de Deus, ali se manifestava a glória de Deus dentro do tabernáculo. E o tabernáculo era um lugar móvel, tá? O povo caminhava e o tabernáculo era desfeito e era montado e era desfeito e assim por diante. E mais na frente, depois de muitos anos, nós vamos ver Salomão erguendo o templo, certo? Conhecido como Templo de Salomão, mas na verdade era o templo de Deus, onde Deus habitava, onde tinha o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, onde a arca ficava, era onde Deus habitava, e somente o sumo sacerdote poderia entrar lá. Então não eram todos que tinham acesso a essa glória, a essa presença, era restrito somente ao sumo sacerdote. E se esse sumo sacerdote tivesse em pecado, ao chegar ao Santo dos Santos, na mesma hora ele caía morto, tá certo? Agora vamos mais na frente um pouquinho. No Novo Testamento, isso era no Antigo Testamento, tá bom? No Novo Testamento, a situação muda. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, o que aconteceu? Aconteceu um grande milagre. Ele abriu o caminho para que todos nós pudéssemos ter contato direto com Deus em qualquer lugar. Preste atenção. No Velho Testamento, somente o sacerdote tinha autorização para receber as ofertas, para receber os sacrifícios, para intermediar o clamor do povo até Deus, certo? Somente o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos e prestar sua adoração a Deus. No Novo Testamento é diferente. Depois que o Cordeiro Pascual, depois que o Cordeiro de Deus morreu, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, e quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O que era o véu? O véu era que separava o sacerdote do Santo dos Santos, onde estava a arca. Então, quando acontece a morte e a ressurreição, o véu ele é rasgado no meio. Você vai ver isso. O véu é rasgado no meio, de cima a baixo. Ou seja, o que nos separava de Deus, do contato, da comunhão, foi rasgado. Jesus rasgou. E hoje nós temos livre acesso, contato direto com esse Deus. Amém, queridos? Ou seja, hoje nós entendemos algo muito precioso, que cada pessoa, cada um de nós, temos esse livre acesso para nos aproximarmos, né, de Deus, para nos achegarmos a Deus. Há um texto aqui que eu quero ler para você. Peraí. João, tá? Capítulo 14, verso 23. Evangelho de João 14 e o 23. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Vou repetir. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Você compreende o que está acontecendo? Houve uma grande mudança aqui após a morte e a ressurreição de Jesus. É que agora o templo, o tabernáculo, o templo, deixou de ser
o lugar onde Deus iria manter o contato com o seu povo. Hoje, o lugar, o templo, somos nós. Ele está dizendo aqui que nós viremos a Ele e faremos morada nele. Há uma substituição. A presença que era manifesta no templo, agora o templo somos nós. O templo é eu e você. Tem um outro texto aqui em Efésios 2, 19 a 22, que diz o seguinte: portanto, Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, olha só, nem forasteiros, mas somos co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha só, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Outro texto precioso é em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O outro texto aqui, Atos 7, 47 e 49. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Resumindo, queridos, eu e você hoje passamos a ser o templo de Deus. Hoje, o próprio Deus, ele habita dentro de nós. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida totalmente a Ele, Ele passou a fazer morada através do seu Espírito em nossas vidas. Amém? Ele habita em nós. O Senhor habita em nós. Hoje Ele não habita em templo, tá? Construído por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Isso não quer dizer, tá bom, que Deus não se encontra dentro de uma igreja. A igreja é apenas um lugar hoje onde nós nos unimos e reunimos coletivamente para cultuar ao Senhor, mas não significa necessariamente que Ele está ali dentro, morando ali, como era no Antigo Testamento. Hoje, Ele habita dentro de mim, dentro de você. Amém, queridos? Eu sei que você já sabe disso, mas é muito importante reforçar isso para nós nesse dia. E eu quero, já chegando aqui no final do nosso devocional, eu quero te fazer uma grande pergunta. A pergunta é a seguinte: como manter e como conservar essa casa limpa, esse templo limpo? Como nós podemos fazer, queridos? Tá caindo uma chuvinha aqui, tá? Então, se tá saindo um barulho de chuva, não estranhe, mas é porque começou a chover aqui e tá um clima muito agradável. Como manter? Como que eu posso manter? Como que eu posso conservar esse templo, essa casa limpa? Bem, queridos, dentre várias respostas, eu quero te dar uma. Acione o modo de limpeza todos os dias. Muito simples. Acione o modo de limpeza todos os dias. Isso na sua vida, irmãos, na nossa vida. Acione esse botão, o botão do modo limpeza todos os dias. É todos os dias, sabe, querido, que nós precisamos acionar. É o único modo, é o único jeito que nós podemos manter o templo, que é a casa de Deus, é nossa vida, limpo, purificado. É você acionar, é você todos os dias, você chegar diante de Deus, se aproximar diante de Deus,
algo que eu já tinha falado aqui, é tirar seu tempo sozinho com Deus, é buscar a face dele, é se humilhar, é dobrar os seus joelhos. Através do seu tempo sozinho com Deus, você vai estar limpando essa casa todos os dias. E através da sua palavra também, porque a palavra, ela nos purifica. A palavra, ela é vida, ela é luz, ela vai direcionar você para todas as suas decisões, vai tirar todas as suas dúvidas que você esteja tendo. Então, a palavra, querido, você não pode deixar, nós não podemos deixar de ler e meditar na palavra. Ela é a vida, ela é nosso guia, ela é quem vai nos conduzir nesse caminho, nessa terra, nesse mundo em que estamos vivendo. A palavra é a nossa bússola que vai nos direcionar, nos guiar. E se a gente está meditando todos os dias então está havendo uma limpeza dentro de nós. Amém, queridos? Você também pode acionar o modo de limpeza, também você tendo alguém, você tendo um discipulador, você tendo um conselheiro espiritual que vai conversar com você, que vai ouvir você, que vai direcionar também você a tomar decisões, a andar de forma correta, ok? E para concluir, Lucas 13, do verso 1 a partir do verso 1 diz o seguinte, aqui a partir do verso 1 até o verso 10, tá bom? Mas eu quero frisar aqui só os últimos versículos, que é o verso 10. O que nós vamos ver aqui, queridos? Aqui, no momento da ceia, só para dizer para você o contexto, Jesus pega uma bacia, enche de água e pega uma toalha. E Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos, tá? E quando ele se aproxima de Simão Pedro, diz assim o verso: disse-lhe Simão Pedro, Senhor. Na verdade aqui o que acontece, Simão Pedro não permitiu com que Jesus lavasse os seus pés. Jesus já tinha lavado os pés dos outros discípulos. E quando chegou a Simão Pedro falou, não, Senhor, você não pode. E quis dar uma lição de humildade ali, né? Não, o Senhor, você não pode, eu que tenho que lavar os teus pés. E aí Jesus falou, olha, Simão Pedro, se você não permitir, você não tem parte comigo. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas lá na frente você vai entender o que está acontecendo. E aqui então, Pedro, depois de ter ouvido isto, disse-lhe Pedro, Senhor, não só meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Depois que Jesus falou, olha, se você não deixar lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí ele já queria que lavasse as mãos, lavasse os pés, até que se banhasse talvez. Disse-lhe Jesus, olha qual foi a resposta de Jesus. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, você já estão limpos, mas não todos. O que Jesus está falando? Qual é a verdade que Jesus está ensinando aqui, uma verdade espiritual para nossas vidas? Queridos, uma vez que você já entregou sua vida para Jesus, já tem participado dos cultos na sua igreja, está envolvido em algum grupo pequeno, está sendo acompanhado, está meditando na palavra, está tirando seu tempo sozinho com Deus, Deus está falando, você já foi limpo. Você já foi limpo. E o que você precisa agora é somente que limpe seus pés. Por quê? O que significa isso? Naquela época não havia asfalto, claro, né? Então as estradas, as ruas eram de chão mesmo. Então a pessoa saía de casa e caminhava muito, e muita poeira durante o dia ia se juntando nos pés. É lógico, muita poeira. E ao chegar em sua casa, ao descansar, tinha que lavar apenas o quê? Os pés da poeira.
o que isso significa para nós? Que na nossa caminhada hoje aqui, na fé, na vida cristã, nós ainda erramos, nós ainda falhamos, e essas poeiras vão ficando ali nos nossos pés, as poeiras, as sujeiras, falhas, erros, problemas nos relacionamentos, alguma coisa que você falou, que você pensou. Então, poeiras, tá? Que simbolizam os pecados também. E aí nós precisamos ser lavados pela água, a água da palavra de Deus, a água do Espírito. Nós precisamos lavar, tá? E se nós fizermos isso todos os dias, vai ficar muito mais fácil, porque a gente está mantendo o modo limpeza ativo, tá certo? O modo limpeza ativo. Porém, se nós deixarmos isso acumular e o tempo passar, essa poeira vai impregnando até criar uma grande doença. Então, o meu conselho, sabe, queridos, para mim, para você, para todos nós, todos os dias, acione esse modo limpeza e todos os dias vai para dentro de Deus, peça perdão dos seus pecados, peça perdão das suas falhas, peça para Deus sondar o teu coração. Antes de mais nada, chega diante de Deus com o coração desarmado, diga: Deus, eu tô aqui, fala comigo, tem alguma coisa que eu estou em falha, tem alguma área da minha vida que eu estou pisando na bola. Senhor, ministra no meu coração, sonda meu coração e conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Chega diante de Deus assim, querido, e Deus vai ministrar na tua vida, Ele vai falar o teu coração, Ele vai ministrar também através da sua palavra, Ele vai ministrar a ti de uma forma muito especial, porque Ele quer todos os dias limpar você, te purificar. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, queridos, e orar por você nesse momento, que o Senhor possa vir aos nossos corações e ministrar. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por esse devocional nessa manhã. Eu quero te pedir, Espírito Santo, mas antes de pedir, eu quero agradecer ao Senhor por esse grande privilégio que nós temos hoje de sermos moradas do Senhor, sermos santuário, sermos casas do Senhor. Pai, obrigado, porque hoje nós temos livre acesso à Tua presença, nós podemos nos achegar a Ti em todos os momentos, em todas as horas, e o Senhor sempre estará nos ouvindo, Pai, respondendo o nosso clamor. Obrigado, Pai, porque foi através da Tua morte, Jesus, na cruz do Calvário, que hoje nós temos esse grande privilégio, Deus. É um grande privilégio mesmo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Mas também eu te peço, Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, sonde os nossos corações e nos ajude, Senhor, a manter essa casa, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente limpa, purificada através do Teu sangue, através da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser santuário de Deus, morada do Senhor, sempre. Queremos ser edificados todos os dias, Pai. Somos um templo que está sendo edificado, e o Senhor é o construtor, o Senhor é o autor dessa obra, e nós queremos continuar essa obra, não queremos parar, nós queremos ser construídos até o final, Pai, que essa obra seja completa até a vinda de Cristo Jesus, até enquanto estivermos vivos aqui nessa terra. Nós não queremos parar o processo precisa continuar em nossas vidas, Pai. Queremos ser casa do Senhor, morada do Senhor, para toda a eternidade, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe você, queridos. Esse dia seja um dia maravilhoso, um dia precioso, para a glória de Deus. Um forte abraço. Compartilhe essa palavra com seus amigos. Pedem para eles seguirem esse canal. Acho uma boa dica para os seus amigos, para os seus discípulos, irmãos, seguirem esse canal, e todos os dias eles vão receber esse devocional
que será uma bênção na vida deles, tá bom? Um forte abraço, até o próximo Café com a Palavra de Deus. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita.